Olá, seja muito bem-vindo a mais um Aberte Entrevista. Eu sou o Paulo Pimenta e a gente recebe no nosso estúdio hoje o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui no seu programa, estou à sua disposição. Senador, queria começar conversando com o senhor sobre o novo Código Eleitoral. Como é que estão as negociações, como é que está o texto, o que o senhor está esperando sobre esse novo texto? Bom, esse novo Código Eleitoral, ele consolida toda a legislação eleitoral do Brasil. Nós estamos botando num diploma legal só 7 leis que são vigentes hoje, que com a aprovação do Código, elas deixarão de existir. Então isso vai facilitar enormemente uma busca, uma pesquisa de qualquer pessoa, porque ele vai ter uma lei só tratando de toda a legislação eleitoral do Brasil. E alguns pontos que nós julgamos assim importantes, que é de interesse da opinião pública, é a questão, por exemplo, das inelegibilidades, que hoje, embora a lei preveja 8 anos, aí o prazo que começa a contar, às vezes a pessoa fica inelegível por 15 anos, 16 anos, 18 anos, e uns ficam 8 anos, outros menos de 8 anos. Nós estamos uniformizando tudo para que todas as pessoas que fiquem inelegível, a partir da data, ele fique inelegível por 8 anos. Nem 8 anos e um dia, nem 8 anos e menos um dia. Então, o Código tem essa função de trazer essa uniformização. Outra coisa que nós julgamos muito importante, essa questão de quarentena para carreiras de Estado, que nós entendemos, nós, a sociedade entende também, que são incompatíveis com a política. Que carreiras são essas? Carreira de magistrado, carreira de promotor e a carreira de policial e de militares. Nós entendemos que quem é militar, quem é policial, quem é promotor, quem é juiz, não é que esteja impedido de ser político. Ele não pode misturar duas coisas como acontece hoje. Então nós estamos botando uma quarentena de 4 anos. Ou seja, se algum juiz, depois do código aprovado, se for aprovado na circunstância que nós construímos o código, ele só poderá ser candidato se ele se afastar em definitivo das suas funções 4 anos antes dele se candidatar. Senador, também existe uma expectativa em torno da proposta de emenda à Constituição que trata sobre o fim da reeleição, sobre o mandato de 5 anos. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está assistindo a gente sobre esse texto. Bom, nós entendemos, Paulo, que foi um grande erro, um grande equívoco que o Congresso Nacional tomou quando permitiu a reeleição para cargos executivos no Brasil. Que isso foge completamente da nossa tradição republicana. Nós nunca tivemos no Brasil direito à reeleição. Isso foi um princípio republicano básico, porque o republicanismo é fundado exatamente nisso, na alternância do poder e na temporalidade dos mandatos. Então, não é para a pessoa ficar indefinidamente. E então, foi na época do Fernando Henrique, e eu acho que para não ficar assim muito chato para ele, para fazer a reeleição só para presidente da República, então permitiram que a reeleição fosse para presidente, para governador e para prefeito. Então acho que foi o primeiro equívoco que foi cometido. Isso dificulta demais a gestão pública. O prefeito perde a capacidade de planejar, o prefeito, o governador, o presidente da República perdem a sua capacidade de planejar a sua gestão a médio e a longo prazo, porque ele está sempre com a cabeça pensando na reeleição, então ele vai dar sempre preferência a ações do seu governo, a obras do seu governo que gerem efeito político imediato para poder garantir a reeleição. Então, é uma questão de cabeça. Eu sou psiquiatra e observo muito isso. Quando um prefeito é eleito, ele já começa a montar o seu secretariado pensando na sua reeleição. Então, Paulo, às vezes eu gosto de dar o seguinte exemplo, que é muito didático e elucidativo. Vamos supor que um prefeito seja eleito. Ele tem direito, naturalmente, à reeleição. E que vá nomear, vá compor o seu secretariado. Que tenha um pretenso candidato a secretário de Educação. Que seja um professor emérito, respeitado, reconhecido, venerado, que toda a sociedade reconhece como um homem culto, preparado e dedicado à educação do seu município. Mas que não tenha voto.
e que tenha um outro pretendente que não tenha os mesmos predicados desse primeiro, mas que tenha muito voto. Qual é aquele que o prefeito vai escolher? No mínimo, vai criar um conflito no prefeito, se vai escolher um que é muito bom ou se vai escolher um que tem muitos votos. Ao passo que, se não houvesse o instituto da reeleição, esse conflito não existiria. Com toda certeza, o prefeito iria nomear aquele que é mais competente, que é mais preparado. Então, estou citando só esse exemplo aqui para mostrar o quanto é prejudicial à gestão pública o instituto da reeleição. E mais, com a permissão da reeleição, o prefeito termina ficando 8 anos no mandato. Aqui eu falo com o meu conhecimento de psiquiatria. Quando a pessoa passa 8 anos à frente da prefeitura, a primeira coisa que passa pela cabeça dele, ele pensa que a prefeitura é dele e não do povo. Segundo, ele incorpora a prefeitura ao seu modo de vida. Então ele não sabe mais viver, estou falando em regra geral, toda regra tem exceção, ele não sabe viver mais sem a prefeitura. Aí ele fica inventando todo tipo de artifício para ele continuar mandando na prefeitura. Qual é o mais comum? É colocar um sobrinho, porque parentes consanguíneos afim até 2º grau não pode ser candidato. Como o sobrinho é 3º grau, então ele coloca um sobrinho, que ele tem uma ascensão psicológica sobre ele, para continuar os 4 anos mandando, para 4 anos ele voltar de novo, para ele continuar mandando na prefeitura. Então, isso eu acho que é muito prejudicial ao país e eu venho lutando contra isso. Eu espero que agora a gente alcance essa votação, ponha fim à reeleição, e você pondo fim à reeleição, há um consenso de todos que o mandato de 4 anos, com a legislação que nós temos hoje ambiental, com as licitações que a gente faz, que a pessoa entra na justiça e demora um período de 4 anos, como é hoje, ficaria um tempo muito exíguo. Então, o normal seria, e é a nossa proposta, por fim à reeleição e botar mandato de 5 anos para todo mundo. Perfeito. Senador, aqui na ABERT, um dos nossos pilares é a defesa da liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Eu queria pedir para o senhor comentar sobre a manutenção desse direito e também sobre a importância da responsabilização das plataformas digitais no combate às fake news. Bom, esse é um problema que sempre existiu, mas que hoje está agudizado, que está muito mais forte do que o sempre foi, porque você comunica nas redes sociais e aí fica até difícil de você responsabilizar quem foi que produziu, quem foi que colocou aquele conteúdo. Nós no Senado já legislamos sobre isso daí, mas a matéria foi para a Câmara e a Câmara até agora não conseguiu aprovar essa questão. Mas hoje, que não é um fenômeno moderno na sociedade, mas que está intensificado, que está agudizado, essa questão das fake news. E agora, Paulo, com a inteligência artificial, esse é um mundo novo que vai trazer um impacto imenso na comunicação e que, se nós não tivermos uma regulação muito precisa, não ao ponto de inibir o desenvolvimento da inteligência artificial, porque essa é uma realidade que não tem como fugir dela, vai cada vez mais agir, mas evidentemente que isso precisa ter uma regulação muito forte, porque você imagina, numa véspera de uma eleição, eu que sou político, um candidato se apresentar à televisão dizendo, olha, eu tive um problema familiar, eu não sou mais candidato, né? Então, dos candidatos remanescentes, eu quero que vocês votem em fulano de tal, porque ele tem esse predicado, ou aquele outro, eu não sou mais candidato. E isso for produzido por inteligência artificial. Você está entendendo? Não tem como você duvidar, porque é a pessoa falando, a voz da pessoa, o gesto da pessoa, os trejeitos da pessoa, a inteligência artificial produz tudo isso. Então, evidentemente que tem que ter uma regulação. A Europa está muito preocupada com isso, já está regulando, os Estados Unidos, todos os países desenvolvidos, porque isso será uma coisa cada vez mais frequente que nós vamos ter que conviver com isso daí.
Senador, uma das vitórias recentes foi a sanção, né, da lei que trata do Programa Nacional de Vacinação nas escolas públicas. O que isso representa para o Brasil, para o mandato, para o estado do senhor? Bom, isso é muito importante, Paulo. Inclusive, eu fui o relator dessa matéria, tenho muito orgulho disso daí, porque o que é que está ocorrendo hoje? Em função de uma série de coisas, mas principalmente de fake news, há um fenômeno mundial na Europa e nos Estados Unidos de negação da vacinação. Então, houve um estudo no passado, na Inglaterra, de um professor que fez uma pseudo-pesquisa dizendo que a vacina do sarampo causaria autismo. Foi comprovado que isso foi uma fraude. O professor foi demitido, mas isso já tinha tomado o mundo. Então hoje tem pessoas, e o que é mais inacreditável, médicos, que acreditam firmemente que a vacina pode trazer danos à saúde. Olha, qualquer medicamento do mundo que você tomar, dependendo da interação do organismo, pode causar algum tipo de malefício. O que é que existe na prática? É você só pesar os benefícios e o malefício. Então, se 99,9% é de benefício e 0,1% é de malefício, como é que você não vai usar? Então, qual é a nossa preocupação? É que o Brasil, que sempre foi campeão mundial de vacinação, nós temos um programa, o PPI, o Programa de Imunização no Brasil, que vem da década de 70, que é universal, que doa vacina para todo mundo, todo o país tem uma sala de vacinação em qualquer município do país, não é? Do dia que a pessoa nasce, e todas as idades tem vacina adequada para as pessoas. Eu mesmo tenho mais de 20 anos que eu tomo vacina para gripe no primeiro dia. Eu boto minha secretária para me avisar qual é o dia que chega a vacina. No dia que chega eu estou lá com o braço para tomar a vacina. Então você evita inúmeras doenças com as vacinas. E o que é que está acontecendo? A cobertura vacinal vem caindo ano a ano. E agora, com a pandemia e com muita fake news que houve associada, caiu mais ainda. Então nós precisamos fazer campanhas maciças, como a gente fazia antigamente, do Zé Gotinha, para estimular a sociedade a se vacinar. Por exemplo, o Brasil já foi declarado, na época que eu fui ministro da Saúde, já foi declarado país livre do sarampo. Nós perdemos esse título. Por quê? Porque caiu o índice vacinal e o sarampo passou a circular aqui no Brasil. Imagine se isso vier a acontecer com a poliomielite, que traz sequelas gravíssimas, que todos nós sabemos, né? Isso não pode acontecer. E aí o que é que esse projeto trata? É de você fazer a vacinação nas escolas. Por quê? Tem muitas mães, muitos pais que têm dificuldade de perder um dia de trabalho para levar a criança no posto de vacinação. Ora, se as crianças já estão indo para a escola, é muito mais lógico, muito mais razoável que o posto de saúde se desloque e vá para a escola fazer a vacinação dessas crianças. Então, essa campanha não é como muitos negacionistas andaram propagando, que vai pegar as crianças e vacinar a força essas crianças, em hipótese nenhuma. Não se trata disso. O pai que não quiser que a sua criança, que o seu filho seja vacinado, ele não deixa o filho ser vacinado e está resolvido. Mas evidentemente que nós queremos fazer campanhas, palestra de vacinação e os profissionais de saúde irem para a escola, que já estão todas as crianças lá. É só aplicar a injeção e nós vacinamos as crianças contra tanta doença. Aqui eu quero lhe pedir licença, que eu já fui médico, não tenho mais coragem de dizer que sou médico. E estudei medicina há 50 anos, há mais de 50 anos. E a gente, quando estudava medicina naquela época, que você ia fazer a história de um paciente, tinha umas perguntas que eram clássicas, que todo médico fazia naquele tempo. Você nasceu de parto normal? Você andou e falou em épocas normais? Você teve as viroses próprias da infância?
Ora, eu tive todas as viroses próprias da infância. Por quê? Porque não tinha vacina. Se você fizer uma pergunta dessa hoje a um filho meu, a uma neta minha, você teve as viroses próprias da infância? Eles não sabiam o que é isso. Eles nunca tiveram virose própria, nunca tiveram virose nenhuma dessas que são combatidas com vacina, porque eles foram vacinados. É evidente. Então, nós temos que desenvolver essa cultura de que não há na face da Terra nada que tenha prolongado mais a vida do ser humano aqui na Terra do que o advento da vacinação. Vacina e água tratada são as duas coisas que fizeram com que o ser humano saísse de 40, 50 anos de vida média e estivesse hoje de 70, 80, como está ocorrendo em muitos países do mundo, inclusive no nosso Brasil. Excelente. Senador, queria levantar aqui para o senhor esse espaço para falar sobre os projetos principais do mandato do senhor. Sei que o senhor tem muitos mandatos também como deputado federal, mas principalmente agora no Senado, queria abrir esse espaço aqui para o senhor contar o que está sendo produzido por lá. Bom, eu sou médico, né? Quer dizer, eu fui médico. E evidentemente que eu tenho esse viés na minha atuação parlamentar. Então, eu sempre me dedico a levar recursos para os municípios, levar recursos para os estados, para melhorar a saúde da nossa população. Então, quando eu fui ministro da Saúde, eu procurei fazer uma melhoria dos recursos públicos, porque, na verdade, o Brasil é um país muito injusto. Quando eu me dei conta, os recursos do Ministério da Saúde iam para os estados mais ricos em detrimento dos mais pobres. Não estou falando em valor absoluto, não, estou falando em valor per capita. Então, eu fiz um levantamento de todos os estados do Brasil que tinham o menor per capita da saúde, ou seja, que recebiam uma quantidade de recursos dividido pela população, o que tinha um índice menor, e procurei corrigir. Então, por coincidência, eram os estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Amapá e Piauí. Então eu elevei o teto de todos esses estados, como elevei de Rondônia e de outros estados mais periféricos, e evidentemente dei prioridade a essas ações. No Piauí, eu elevei muito os recursos lá para o estado, e a minha atuação parlamentar sempre eu tive essa preocupação com a saúde. Por exemplo, recentemente, a pedido do prefeito da capital, eu consegui um recurso para ajudar na construção do Hospital da Mulher, que será um espaço próprio para a mulher, onde ela vai fazer prevenção de várias doenças, principalmente câncer de mama, câncer de útero, né? Vai poder fazer acompanhamento de todas e fazer um tratamento só para a mulher. Então, é um hospital que já existe em várias capitais do Brasil e que Teresina agora será dotada desse espaço muito importante para a saúde da mulher. Outra preocupação, nós temos o Hospital Universitário do Piauí, que é um hospital de grande resolutividade, um hospital de alto nível tecnológico, e não podia ser diferente, porque os profissionais de saúde serão formados lá, e eu consegui um recurso muito importante para poder fazer uma ala do câncer no Hospital Universitário. Então, citando esses dois casos aqui, o Hospital da Mulher e o Hospital do Câncer, você vê que a minha preocupação grande parte é isso daí. Outra coisa que eu tenho tido muita preocupação no meu estado é com a infraestrutura, principalmente do Cerrado do Piauí, que é a região hoje que mais cresce, mais promissora, que gera emprego, renda, dividendos, divisas, né, para o nosso estado, que exporta soja e vê os dólares para trazer o desenvolvimento do nosso estado, melhorar a vida da nossa população. E é evidente que o nosso Cerrado está sendo um dos últimos do Brasil a ser explorado, exatamente porque não tinha infraestrutura. Então eu coloquei já aproximadamente perto de R$1 bilhão para fazer as estradas do nosso Cerrado. Isso me dá muito orgulho de ter feito isso daí. E outro aspecto, o Piauí é um estado de transição e tem uma região muito grande que é semiárida. Eu mesmo sou da região semiárida. E evidentemente que o problema principal é a falta de água. Então eu tenho sido muito diligente nesse aspecto. Há várias barragens construídas no Piauí, com recursos que eu consegui ao longo da minha longa carreira política. Há muitas adutoras levando água para várias cidades do estado que eu tenho feito, e agora eu estou com um projeto de levar água para a minha cidade, que tinha uma solução provisória, mas a água de onde era buscada essa água, a barragem de onde era buscada essa água, ela salinizou.
É uma barragem que nunca sangrou, que é lá do meu município de São Raimundo Nonato, e hoje a água não está mais potável. Aí nós estamos tirando um projeto para tirar água de uma barragem mais à frente, a barragem de Genipapo. Eu coloquei minha emenda de bancada para lá este ano, que são 37 milhões, e conseguimos, juntamente com o governador Rafael, colocar no PAC. E todos sabem que quando colocam uma obra no PAC, ali os recursos estão garantidos. Então eu espero que com todas essas ações que a gente esteja tomando, a gente possa resolver o problema da cidade de São Raimundo Nonato, que é uma das cidades mais importantes do Piauí, em definitivo esse problema de água de lá. Muito bem. Senador, queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para os nossos radiodifusores. Bom, nós estamos num mundo de muitas mudanças, de muitas transformações, e o que a gente espera é que vai acontecer coisas muito importantes no mundo, sobretudo regida pela inteligência artificial. Então eu comparo assim a inteligência artificial, não sei se estou mal comparando, digamos assim, com a fissão nuclear, que se você fizer bom uso dela, você vai ter energia não poluente, segura, né, firme, de dia, de noite, no inverno, no verão, não depende de chuva, não depende de nada o tempo todo. Se você fizer um mau uso dela, você vai fazer a bomba atômica e vai destruir parte da humanidade. Então essa inteligência artificial ela pode ser utilizada, pode ser usada para o bem e para o mal. Então, que a inteligência artificial veio e é uma onda avassaladora e veio para ficar, isso é incontestável. O que é que nós precisamos? Preparar a sociedade civilizada, o mundo civilizado, para conviver com a inteligência artificial, com os algoritmos, daqui para frente não vai ter como se viver fora disso daí. O que é que nós precisamos? Ser inteligentes, sermos razoáveis, sermos ponderáveis, fazer uma legislação que a gente possa utilizar a inteligência artificial em benefício do processo civilizatório da humanidade. Porque muitos vão querer utilizar a inteligência artificial de uma maneira deletéria, em proveito próprio e em detrimento da sociedade. Aí nós temos que estar preparados como sociedade, como dentro do nosso processo civilizatório, para fazer uso dessa ferramenta extraordinária que nós temos agora, exatamente para poder ajudar a evolução da humanidade. Assim como o fogo, a roda, a eletricidade, a máquina a vapor, foram coisas revolucionárias, o telefone, o avião, né? Foram coisas revolucionárias na nossa evolução. Eu acho que como a inteligência artificial, nunca nós tivemos uma ferramenta tão impactante na história da humanidade como nós vamos ter agora. Então, se nós não usarmos a academia, a ciência, o bom senso, a razoabilidade para lidar com isso daí, isso poderá ser um grande malefício para a humanidade, como poderá ser um grande benefício, e nós temos que estar preparados para utilizá-la no sentido de ajudar a sociedade. Essa é a mensagem que eu vejo de um futuro próximo e promissor da inteligência artificial. Senador, quero te agradecer por essa proveitosa conversa e dizer que a gente está sempre aberto aqui para o senhor. Eu que agradeço e me ponho sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pela sua companhia em mais um Aberte Entrevista, e eu te convido a continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais em @abertebr. Até a próxima.